Glória a Deus. Irmão, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Lucas 24. E nós vamos ler a partir do versículo 13. Amém? Lucas 24, a partir do versículo 13. Louvado seja Deus. Diz-nos assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de remir a Israel, mas depois de tudo isso, já é este o 3º dia desde que estas coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para creres tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, disse, deu-lhes. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos 12 os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceu no caminho, e quando fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém, irmãos? Senhor nosso Deus e nosso querido Pai, nós estamos agora diante da tua santa, gloriosa palavra. Pedimos, Senhor, fala conosco, abra nosso entendimento, ilumina a nossa mente, para que possamos compreender a palavra do Senhor com a mente e no Espírito. Fala em cada coração nesta noite, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podeis assentar, irmãos.
para a minha mensagem nesta noite o seguinte: os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, porque aqui nós temos três personagens envolvidos: os dois discípulos e o Senhor Jesus Cristo. Então eu quero falar a respeito, tomando como base os dois discípulos. Vocês vão entender o porquê disso. Quando nós observamos a narrativa deste texto, é uma narrativa extraordinária. Essa narrativa, ela envolve aqui, eu citei dois discípulos. Nós vemos dois homens que a palavra de Deus fala, mas por que então chamá-los de discípulos? Por que então chamá-los de discípulos? Então, quando nós lemos esse texto, ele traz aqui muitas lições para as nossas vidas. Daqui nós podemos extrair muitas lições, e aqui nós vimos lições para aqueles que servem a Deus e para aqueles que pensam que servem a Deus. Existe uma diferença muito grande para os que servem a Deus e para os que pensam que servem a Deus. E na narrativa deste texto, nós podemos encontrar a lição para esses dois tipos de pessoas, para esses dois tipos de crente. E nós vamos então fazer uma análise deste texto. Nós vamos fazer uma análise de todo esse texto. E nós vamos analisar esse texto sobre dois aspectos. O aspecto positivo e o aspecto negativo. Há alguma coisa negativa aqui? Sim, há. Não por parte da palavra de Deus. Lembra que eu disse? Dois homens. E aí eu estou dizendo daqueles que servem a Deus e daqueles que pensam que servem a Deus. Então nós vamos fazer uma análise sobre dois aspectos a respeito deste texto: o aspecto positivo e o aspecto negativo. Pois bem, quem eram esses dois homens? Nós falamos discípulos. Muitas vezes quando você vê no enunciado do texto, quando vai começar a ler o texto, logo acima do versículo 13, você vê colocado lá os discípulos de Emaús, ou os discípulos a caminho de Emaús. Então sempre tem um enunciado ali. Mas por que chegamos à conclusão de que eles eram discípulos? Então a primeira pergunta que nós queremos fazer é o seguinte: quem eram esses dois homens? Para que nós possamos compreender a profundidade da narrativa deste texto. Quem eram esses dois homens? Pois bem, de acordo com o texto bíblico, nós podemos entender, de acordo com o texto que lemos, que estes homens eram discípulos de Jesus. E por que eles eram discípulos? Por que nós podemos entender isso? No versículo 13 que nós lemos, diz assim: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho. Deles quem? Quando nós observamos no contexto, está narrando a história ou o acontecimento da ressurreição de Jesus, aonde está presente aqueles que andavam com Jesus. Há uma diferença entre discípulo e apóstolo. Jesus tinha 12 apóstolos, e eles não estão entre os apóstolos, mas Jesus tinha 70 discípulos. Então, quando é feita a narrativa da ressurreição de Jesus, fala a respeito daqueles que andavam com Jesus, daqueles que caminhavam com Jesus, e dentre eles havia algumas mulheres. Então a Bíblia diz: dois deles. Pois bem, então nós entendemos pela palavra de Deus que esses dois que estavam voltando para a cidade ou para a aldeia de onde eles eram discípulos. Eles faziam parte daquele grupo de pessoas que seguiam a Jesus. Eram pessoas que ouviram os ensinamentos de Jesus, porque quando nós observamos pela palavra de Deus, Jesus tinha os 70 discípulos, 12 apóstolos, e
mais uma multidão que o seguia. Mas sempre que havia ensinamentos, estavam os 12 apóstolos e muitas vezes os discípulos, aqueles que Jesus enviou de 2 a 2 para pregar. E dentre os 70 estava também, daqueles que Jesus enviou para pregar, estavam também os 12 apóstolos. Então aqueles homens eram discípulos de Jesus. Portanto, eles viveram com Jesus. Talvez não viveram o mesmo tempo que viveram os apóstolos. Os apóstolos estiveram com o Senhor pelo menos 3 anos e meio. Os discípulos vieram depois disso. Os discípulos vieram um pouco depois. Mas ainda assim, esses discípulos, eles andaram com Jesus. Eles ouviram os ensinamentos de Jesus. Eles tiveram a oportunidade de conhecer boa parte dos principais ensinamentos a respeito do reino. Quando Jesus ensinou sobre as parábolas, eles estavam lá. Quando Jesus ensinou sobre o sermão do monte, eles estavam lá. Portanto, esses homens andaram com o Senhor. Eram homens que viveram com Jesus. E portanto, eram homens que tinham entendimento do que estava acontecendo. Eles sabiam o que ia acontecer porque Jesus falara antes. Eles sabiam o que estava acontecendo porque Jesus já tinha falado que aquilo que estava acontecendo ia realmente, de fato, acontecer. Então, aqueles homens tinham entendimento da palavra. Eles conheciam a palavra. E é por isso que nós vamos analisar primeiramente sobre o aspecto negativo. Nós vamos analisar este fato sobre o aspecto negativo, a volta destes homens, quando eles deixam Jerusalém e voltam para a aldeia de Emaús, era onde eles viviam anteriormente. E a questão é que eles voltam num momento crítico. Esse é o problema. Muitas vezes as pessoas, elas recuam no momento crítico. Mas é justamente aí que se revela quem de fato são as pessoas. Analisando então sobre o aspecto negativo, nós vamos ver primeiro ponto negativo. Primeiro ponto negativo desta narrativa, onde os discípulos deixam Jerusalém, ele sai ali no ápice do acontecimento, ele sai no momento onde as coisas estão fervilhando, eles decidem voltar. Emaús ficava aproximadamente entre 10 e 11 quilômetros distante de Jerusalém. Fazia-se essa caminhada a pé. E eles, como discípulos do Senhor Jesus, eles tinham ouvido ao longo do tempo, 2 anos, 2 anos e meio, 1 ano e meio, 3 anos, durante o tempo em que eles estiveram com Jesus, eles tinham ouvido falar muitas vezes, não apenas uma, mas eles tinham ouvido Jesus falar muitas vezes sobre sua paixão, morte e ressurreição. Foram várias vezes Jesus disse: o Filho do Homem, ele vai ser entregue na mão dos gentios. Eles vão cuspir dele, vão rejeitá-lo, e ele será morto, mas ao 3º dia ressuscitará. Jesus sempre falava sobre isso. Então eles conheciam muito bem a história da sua paixão, da sua morte e ressurreição. Por isso, aquele acontecimento, aquele momento em que eles estavam vivendo, não deveria ser novidade para eles, se ao longo daquele tempo eles tivessem dado ouvidos à palavra de Deus. Se eles tivessem dado ouvidos, muitas vezes nós precisamos aprender uma coisa: quais são as motivações que nos levam a ser crente, as nossas motivações, nossas prioridades. Então, Jesus, durante todo o seu ministério, ele sempre alertou, e quando foi aproximando a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição, quando estava aproximando, ele falava constantemente: o Filho do Homem vai ser crucificado. Ele disse: eu estou indo para Jerusalém. Na sua última ida a Jerusalém, que era o tempo da preparação, como cordeiro, ele deveria estar e agora separado, pronto para a morte. Então ele disse: eu estou indo para Jerusalém, e eles vão me entregar. O Filho do Homem será entregue, ele será rejeitado pelos principais
dias ele vai ressuscitar. Eles sabiam disso. Jesus falaram da sua ressurreição. E a prova é que eles sabiam disso. Eles sabiam a respeito deste fato. É que quando eles voltam para Emaús, e eles voltam no momento aonde já havia acontecido a ressurreição, e eles tinham conhecimento deste fato, porque quando eles voltam para Emaús no caminho, e o Senhor aproxima deles, e aí então o Senhor os questiona: o que vocês estão falando, o que está acontecendo? Aí, depois deles contar, falar: nós esperávamos que fosse ele, que fosse rei de Israel, mas ele morreu. Então, mas aí, a partir do versículo 22, eles declaram isto. Verdade é também que algumas mulheres do nosso meio, percebe-se, algumas mulheres do nosso meio, portanto, eles faziam parte daquele grupo que conheciam a palavra, daquele grupo que conheciam a verdade. Por isso nós falamos discípulos. A palavra discípulo quer dizer aprendiz, aluno. Então, algumas mulheres do nosso meio nos encheram de espanto, pois foram de madrugada ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram declarando que tinham tido uma visão de anjos que diziam ele estar vivo, diziam estar ele vivo. Versículo 24. Além disso, olha só, alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. É verdade, o sepulcro está vazio, ele não está lá, só não viram ele, mas que o sepulcro está vazio está. Então eles sabiam do que estava acontecendo, disseram, mas não o viram. Mesmo diante desta palavra, mesmo diante do testemunho das mulheres, dos anjos e dos demais discípulos e apóstolos, preste atenção, Jesus disse pela boca de 2 ou 3 testemunhas, eles, olha só as testemunhas, os anjos, as mulheres e os discípulos, todos eles disseram, ele está vivo, ele não está aqui. Ainda assim, eles decidiram voltar. Eles decidiram voltar. Por isso que eu chamo de ponto negativo. Eles decidiram voltar de onde eles haviam saído. Eles estavam voltando para a sua velha vida na aldeia de Emaús. A palavra Emaús significa águas quentes ou mornas. Eles que já tinham tido a oportunidade de estar diante da fonte de água viva, porque Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der vai formar nele uma fonte a jorrar pela vida eterna. E eu pergunto nesta noite, mesmo sendo discípulos, andando com o Senhor Jesus, será que eles beberam desta água? Existem aqueles que parecem, que dizem e que parecem servir a Deus, esta é a questão. Eles estavam diante da fonte, e será que eles beberam desta água? E esta é a pergunta para nós: será que nós temos bebido desta água? Porque mesmo diante do testemunho das mulheres, dos anjos e dos seus outros, dos co-irmãos ou irmãos, co-discípulos, eles decidiram voltar. Eles largaram tudo, deixaram Jerusalém, símbolo da presença de Deus, e voltaram para Emaús, voltaram de onde o Senhor havia os tirado. Será que nós temos bebido desta fonte? E se temos, não tem como voltar, não tem como recuar. E ainda que recua, a pessoa nunca mais irá se contentar com cisternas rotas, nunca irá contentar com cisternas cujas águas não saciam. Quem bebeu desta fonte, ainda que se distancie dela, mas jamais irá querer beber outra água, senão aquela que vem da fonte eterna.
a Deus, e eles estavam voltando não para pregar o Evangelho, como no caso do endemoniado de Gadareno, que foi liberto por Jesus e queria seguir Jesus. Jesus disse: não, vai para a sua terra, vai para a sua parentela e conte a eles o quanto o Senhor foi bondoso com você, o quanto o Senhor foi misericordioso com você. Vá até a sua parentela, até a sua gente e conte as boas novas de misericórdia da parte de Deus. E aquele homem então voltou para a sua terra, e ele não apenas falou à sua parentela, aos seus vizinhos, mas a Bíblia disse que ele pregou em 10 cidades, na região de Decápolis. Decápolis são 10 cidades. Ele contou as boas novas, ele tinha algo para dizer, mas aqueles que voltaram para Emaús não tinham nada para dizer, porque no lugar da certeza havia dúvida. Havia dúvida. Eles não podiam atestar que Jesus Cristo tinha ressuscitado. E você não pode dar o que você não tem. Você só dá o que você tem. Você só fala do que você conhece. Você só fala do que você experimenta. Por isso João, na sua primeira carta, ele disse: o que vimos e falamos, as nossas mãos tocaram a vida, isso vos anunciamos. Nós anunciamos a vocês o que vimos, nós anunciamos a vocês o que conhecemos, nós anunciamos a vocês o que experimentamos. Nós conhecemos Jesus, nós experimentamos Jesus. Ele é a vida. E eles voltaram mesmo diante daquele quadro. Sabe, querido, que concluímos é que parece que durante o tempo em que estiveram com o Senhor, parece não ter aprendido nada. E me preocupa. Às vezes, quanto tempo tem passado, meses e anos, e muitas vezes a pessoa, ao invés de aproximar do Senhor, alguns estão se distanciando. O apóstolo Paulo disse que a nossa salvação está hoje mais perto, desde o dia que cremos, mas alguns parecem se distanciar disto, alguns parecem que estão se afastando. É o que acontece quando a pessoa não dá ouvidos à palavra de Deus. Quando a pessoa não dá ouvidos à palavra de Deus, e muitas vezes ela tem oportunidade, e nós temos tido oportunidade, amado, e eu creio que antes que Jesus Cristo volte para buscar a sua igreja, haverá um tempo de dores, e uma das coisas que será impedida aos crentes é de reunir para adorar a Deus, para falar do Senhor, e nós não estamos muito longe disso. Então a hora é agora, o momento é agora de continuar bebendo desta água, continuar comendo do pão vivo que desceu do céu. Esse é o momento, amados. Parece que eles não deram ouvidos, não aprenderam nada. É o que acontece quando a pessoa não dá ouvidos à palavra de Deus. Chegará o momento, querido, que ele vai se revelar quem de fato ele é, e voltará ao lugar de onde na verdade ele nunca saiu, que é o mundo. É o mundo. Assim como o povo de Israel na terra do Egito, eles saíram do Egito, mas seu coração não estava lá. A mulher de Ló saiu de Sodoma, mas o seu coração estava lá. A prova é que ela olhou para trás. Ela saiu, o seu corpo saiu, mas o seu coração e a sua alma não saíram de Sodoma. Os israelitas, muitos deles saíram do Egito, mas os seus corações não, porque diante da primeira dificuldade ele disse: vamos voltar para o Egito. Lá tem as panelas de carne, de pepino, cebola, os alhos, vamos voltar para lá. Eles ignoraram os chicotes, ignoraram as perseguições, ignoraram as humilhações. Esse é o problema quando não se dá ouvido à palavra de Deus. Então, o primeiro aspecto negativo é que eles não buscaram saber. Olha, Jesus ressuscitou, então vamos procurar saber. Não vamos voltar, não, vamos procurar saber. Vamos esperar um pouco mais. Não, mas eles não procuraram saber a respeito da ressurreição de Jesus. Por quê? Talvez falta de fé ou interesse. Falta de fé, falta de interesse fez com que eles ignorassem o testemunho de
muitos têm feito nos dias de hoje. Talvez por falta de fé, interesses ou preocupações com as coisas deste mundo, tenha abandonado o Senhor e voltado à sua vida velha do mundo. Mas aí eles voltam agora com uma roupagem nova, dizendo que ama Jesus, que ama o Senhor, mas que não são tão fanáticos assim. Não precisa ser tão fanático, essa coisa de estar na igreja, sempre, todos os dias, essa coisa de orar, de ler a Bíblia, isso é coisa de fanático. Não, eu amo Jesus, mas quero dizer também que Deus quer nos ver felizes, temos que desfrutar de tudo que está aí. E aí a pessoa senta na mesa e bebe-se do cálice do diabo e do cálice do Senhor. Mas a Bíblia diz que não pode isso acontecer.